Olá pessoal, sou Rairan Aguiar e estamos na nossa segunda parte da aula de antifúngicos do minicurso de Farmacologia Clínica aplicada às doenças infecciosas orais. Dessa feita, a gente vai estar falando um pouco nessa aula sobre duas doenças infecciosas fúngicas com repercussões orais, a candidíase oral e a histoplasmose oral. Na próxima aula, vocês irão ver mais três doenças, tá? Então, vamos iniciar nossa aula. Bem, iniciando então pela candidíase, nós temos que a candidíase oral ela é uma infecção muito prevalente, tá? Causada por espécies de cândida, que inclusive também podem estar presentes na flora normal de indivíduos saudáveis. Estatísticas, inclusive, indicam que em cerca de 40% da população mundial. Existem uma variedade de fatores sistêmicos e locais que podem causar o crescimento excessivo de espécies de cândida na mucosa oral, tendo como consequência o desenvolvimento da candidíase oral, ou também como comumente é chamado de candidose. Nos seres humanos, a espécie mais comumente encontrada na mucosa oral seria a Candida albicans. Isso se dá devido às suas propriedades de aderência, bem como o seu maior nível de virulência. Contudo, há aproximadamente 150 espécies de Cândida conhecidas, muito embora apenas um número reduzido destas sejam patogênicos para os seres humanos. Segundo a literatura, existem algumas outras espécies orais que têm sido relatadas na candidíase, tá? Como, por exemplo, a Candida dubliniensis, a Candida tropicalis, enfim, dentre essas outras espécies relatadas na literatura. Historicamente, a Candida albicans ela é responsável pela maioria dos isolados obtidos, são cerca de 70 a 90% a partir dos pacientes infectados com candidíase. E a principal característica da Candida albicans é o fato de ser um fungo dimórfico, isto é, ela pode assumir duas morfologias diferentes. Assim sendo, ela pode existir em forma de levedura ou pode existir em formas de hifas fúngicas a depender do ambiente, tá? Bem, acredita-se que a forma de levedura no organismo ela seja relativamente inócua, mas as formas de hifa ela tem um papel importante como causador da doença. Por quê? Pelo fato dela poder ter a capacidade de invadir as células epiteliais e causar os danos nos tecidos. Pelo menos três fatores gerais podem determinar se existem evidências clínicas da infecção. O primeiro deles seria o estado imune do hospedeiro, assim como também o ambiente da mucosa oral, exemplo, por exemplo, da higiene oral, dentre outros fatores que podem estabelecer um microambiente para a proliferação do fungo, e por fim também a cepa da Candida albicans em questão. No passado, acreditava-se que a candidíase ela era considerada uma infecção unicamente oportunista, afetando apenas os indivíduos debilitados por alguma doença que pudesse deprimir o sistema imunológico. Claro que certamente esses pacientes ainda perfazem grande porcentagem dos atuais portadores de infecções por cândida, porém se sabe hoje que a candidíase oral ela pode se desenvolver também em pessoas saudáveis. Como consequência dessa complexa interação entre o hospedeiro e o organismo, a infecção por cândida ela pode variar desde o envolvimento brando da mucosa, o que é comum na maioria dos pacientes, há também doenças disseminadas fatais, sobretudo em pacientes que são gravemente imunocomprometidos. Os fatores que predispõem o hospedeiro à candidíase oral eles podem ser tanto fatores sistêmicos como fatores locais, mas o primeiro ponto a ser considerado no tratamento da candidíase, para que ele seja realmente bem sucedido, é a identificação e a correlação desses fatores para a predisposição desse paciente à candidose. Por quê? Porque sem intervir nesses fatores, a simples recomendação do tratamento medicamentoso antifúngico ele pode ser ineficiente, causar apenas uma melhora temporária, digamos, com recorrência ao longo do tempo. Portanto, é muito importante, durante a anamnese, a obtenção da história médica e odontológica daquele paciente para recomendar o tratamento adequado e a remissão total da candidíase oral daquele paciente. Então, dentre os fatores sistêmicos, a gente pode incluir aqui alguns fatores fisiológicos, como a infância e a idade,
a depender do estado imunológico nessas idades. Desordens endócrinas, a diabetes mellitus, por exemplo, ela facilita infecções na mucosa devido a algumas mudanças imunológicas presentes. Fatores nutricionais, discrasias sanguíneas, deficiências imunológicas como a imunossupressão causada pela AIDS ou até mesmo induzida por medicamentos. Dentre os fatores locais, a gente pode citar aqui, por exemplo, a xerostomia, cuja é frequentemente associada a uma síndrome de Sjögren, assim como também a radioterapia e o uso também de medicamentos que podem causar essa hipossalivação. A nível também de medicamentos, temos que um antibiótico de amplo espectro, utilizado por tempos prolongados, podem ocasionar e predispor o hospedeiro a infecções fúngicas, bem como também o uso constante de corticoides inalatórios ou orais. As próteses removíveis, elas podem também predispor o paciente a esse tipo de infecção fúngica, principalmente quando existe uma má higiene dessa prótese, tá? No que diz respeito à prevalência, é um tanto que muito comum a manifestação da candidíase oral, como já foi dito em pacientes imunossuprimidos, afeta mais de 80% dos indivíduos com HIV, além também de afetar um grupo importante, o grupo de idosos, sobretudo aqueles utilizadores de próteses dentárias, onde existe cerca de 71% de prevalência dentre essa população. As infecções fúngicas se instalam em grande número de pacientes portadores do HIV. Isso se dá devido às profundas alterações imunológicas, sobretudo dos linfócitos T, onde existe uma redução da imunidade daquele paciente. A literatura ela ressalta, inclusive, que a candidíase oral ela tem uma importância como marcador da progressão da doença e um preditivo para o aumento da imunossupressão. No entanto, sabe-se que com o início da terapia antirretroviral altamente potente, tem se verificado por diversos pesquisadores que há uma redução acentuada na ocorrência de infecções oportunistas como esta. A estomatite protética é uma das manifestações clínicas da candidíase oral. Ela consiste numa condição patológica caracterizada por esse processo inflamatório que acomete a mucosa, de etiologia principalmente devido a esse crescimento excessivo da cândida entre a superfície da prótese dentária e o palato, principalmente, onde é um local que o fluxo salivar naturalmente é mais restrito. Streptococcus mutans, um membro muito comumente encontrado em próteses de acrílico, podem competir com a Candida albicans pelos sítios anatômicos, como também pode se propiciar sua colonização. Existem evidências que mostram que pode coexistir uma relação mutualística entre ambos, favorecendo então a sua coadesão. Então, essa complexa interação entre levedura e bactéria ela é intermediada por diversos mecanismos internos e externos, como por exemplo a higiene e o fluxo salivar do usuário. A classificação de Newton divide a estomatite de acordo com 3 subtipos. Isso a depender da sua aparência e gravidade das lesões, é uma classificação utilizada até hoje. No tipo 1, já se tem uma inflamação simples, mais localizada, uma hiperemia mais lipuntiforme, enquanto na tipo 2 já se tem um eritema mais difuso, que envolve geralmente parte ou toda a mucosa que é coberta pela prótese dentária. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar um paciente que utiliza uma PPR e aqui no seu conector maior, ao longo do seu conector maior e da cela, a gente já vê esse eritema mais difuso envolvendo toda a parte coberta pela prótese dentária. Já no tipo 3, se tem uma hiperplasia papilar, que geralmente acontece na área central em caso de próteses superiores no palato duro, assim como também pode acontecer no rebordo alveolar. Continuando a abordagem acerca das manifestações clínicas, a gente tem aqui a candidíase pseudomembranosa, com certeza é a forma mais reconhecida da doença, e é caracterizado por essa presença de placas brancas destacáveis. A gente pega uma gazezinha e facilmente ela é removida. E são massas emaranhadas de hifas, leveduras, restos de células epiteliais e outros detritos causados pelo fungo em ação na região. A mucosa subjacente a essas placas brancas ela pode aparecer de forma normal ou pode ainda aparecer de forma mais eritematosa. A candidíase eritematosa, por sua vez, já não exibe mais essas placas brancas, trata-se da forma bem mais comumente encontrada do que a pseudomembranosa, e os pacientes reclamam muito de boca queimada, né, já que se trata de uma candidíase atrófica. Existe uma perda difusa, por exemplo, das papilas filiformes quando existe o acometimento da língua pela doença.
Na quelite angular, nós temos o envolvimento da comissura bucal, onde se caracteriza por esse eritema bem pronunciado nessa área, podendo haver fissuras e esse aspecto de descamação. Afeta principalmente os pacientes idosos que existem perda da dimensão vertical, e aí essas pregas ficam mais acentuadas na comissura bucal, favorecendo então o acúmulo de saliva nessas áreas, que torna essa região mais úmida e favorece ali todo o microambiente para proliferação, para a infecção fúngica. Na candidíase multifocal crônica, que se trata de uma apresentação da candidíase eritematosa, a gente tem pacientes com atrofia papilar central e também o acometimento do palato, tá? São lesões do tipo kissing, que são lesões que se beijam, onde a lesão no palato ela aparece com a área eritematosa, que quando a língua está em repouso, ela entra em contato com essa região, e aí acaba que havendo também uma lesão no dorso da língua, por isso que, enfim, essa lesão é chamada de lesão kissing. Na candidíase hiperplásica crônica, bem conhecida como leucoplasia por cândida, já não se tem mais essas manchas brancas destacáveis como é bem comum na pseudomembranose. É uma candidíase com uma manifestação bem mais rara, mas favorece aí um diagnóstico bem diferencial com leucoplasia, tá? Mas a gente pode estar tentando, por exemplo, quando há essa dúvida, tá lançando, abrindo mão aí de um tratamento com pastilhas que podem ser de clotrimazol ou anfotericina B, onde o paciente ele mastiga ali umas 5 vezes ao dia durante as 2 semanas e quando existe a total remissão da lesão, claro que se confirma o diagnóstico de candidíase hiperplásica. No entanto, quando essa lesão ela persiste, já é necessário partir para uma biópsia e um histopatológico para diagnosticar a correta lesão desse paciente. A escolha do antifúngico ela é determinada por vários fatores, como a história médica, sintomas, severidade da infecção e grau de colaboração do paciente em relação à abordagem terapêutica escolhida. A primeira escolha são os antifúngicos tópicos, como os bochechos com distatina e a aplicação de miconazol em gel. Para lesões dadas como múltiplas ou mais amplas, como a candidíase atrófica crônica, o ideal é que haja uma aplicação em forma de bochecho, onde aquele bochecho com distatina já pega toda a área e entra em contato. Para lesões mais focais, como o que acontece na quelite angular e na glossite roboidal mediana, o ideal é que se utilize antifúngicos na forma de gel, como é o caso do miconazol, onde se aplica somente na área cuja foi afetada. Recomenda-se que a anistatina, um agente poliênico, seja o fármaco de primeira escolha em virtude das suas inúmeras vantagens. A sua eficácia, a ausência de efeitos colaterais graves, seu custo ser reduzido em comparação com outras drogas e ser um medicamento disponível no SUS. A anistatina utilizada nesses casos tem a sua apresentação sob forma de suspensão oral, cuja é aplicada de maneira tópica através de bochechos que agem sobre toda aquela área afetada. Esse medicamento ele deve ser administrado em doses de 200.000 a 600.000 unidades internacionais, já que 1 ml corresponde a 100.000 unidades. Então, temos doses de 2 a 6 ml, geralmente se prescreve 5 ml de nistatina com a frequência de 3 a 4 vezes ao dia, em bochechos que duram aproximadamente 2 minutos, por um período de tempo de 6 a 14 dias, ou até a remissão da doença, né? Geralmente a gente, ao término desses 14 dias, tem sua reavaliação para verificar a remissão da doença ou se a gente deve continuar por mais algum período com os bochechos. Orientações importantes acerca do uso da nistatina. É importante orientar o paciente que se remova em casos onde existe prótese no momento dessas aplicações, para que realmente o produto ele possa agir no palato, como em casos de próteses superiores. Se a lesão ela for localizada no palato, recomenda-se que o paciente ele jogue o medicamento com a língua para aumentar o seu efeito naquela região, lavando todo o palato, já que esse medicamento ele age de maneira tópica. A deglutição da nistatina, ela geralmente é indicada quando se há sinais de disseminação para a orofaringe, tá? Mas aí ela pode ser deglutida e também o paciente pode cuspir, né? Enfim, vai de caso a caso. A nistatina ela apresenta sacarose na sua formulação, então é importante a gente recomendar a pacientes que têm dentes ainda, devem fazer a higiene bucal após 30 minutos para minimizar qualquer risco de cárie.
Já o nosso Dactarin, que se trata de um gel oral de miconazol a 2%, vem nessa apresentação onde existe uma bisnagazinha, e você aplica na superfície afetada, recomenda que se haja a repetição dessa aplicação pelo menos 4 vezes ao dia durante também 2 semanas. É importante mostrar para o paciente, em casos, por exemplo, que se usa prótese, onde a gente tem estomatite protética, é legal a gente estar aplicando aquele miconazol pela superfície da prótese e colocar a prótese em posição, de maneira que aquela medicação ela possa agir na região cuja está sendo afetada pela estomatite protética, por exemplo. O gel ele não é disponível, não está disponível na rede pública, portanto é muito importante esclarecer se o paciente realmente tem condições de arcar com esse custo. Considerações importantes acerca dos tratamentos tópicos. Recomenda-se que o paciente ele não coma nem lave a boca por pelo menos 30 minutos após a aplicação, para que o efeito do medicamento ele possa ser potencializado nesse período. Devemos reavaliar os pacientes após os 14 dias, se houver necessidade, manter o uso da medicação por mais 14, pode se prolongar aí por mais alguns dias até o desaparecimento dos sinais e sintomas. A terapia antifúngica sistêmica, ela já não é uma primeira escolha em função dos seus efeitos adversos, por exemplo, a sua hepatotoxicidade, mas também pode ser utilizado, principalmente nos casos onde não se responde ao tratamento tópico ou em casos de pacientes onde já se conhece essa questão de sua imunossupressão, né? São pacientes imunossuprimidos. A terapia antifúngica sistêmica ela consiste na prescrição de fluconazol, onde são administrados uma cápsula ao dia de 100 mg de 7 a 14 dias. O cetaconazol também pode ser utilizado em comprimidos orais de 200 ou 400 mg, um ao dia, em jejum também durante esse mesmo período de 7 a 14 dias para o tratamento da candidíase oral. Uma outra doença infecciosa fúngica que apresenta manifestações orais é a histoplasmose. A histoplasmose trata-se de uma infecção fúngica oportunista endêmica da América Latina, também presente na América do Norte, causada pelo Histoplasma capsulatum. Essa infecção ela ocorre principalmente nos pulmões e também pode ser confundida até mesmo com a tuberculose em razão das suas semelhanças clínicas. Está frequentemente associada a pacientes com AIDS, principalmente em sua forma disseminada. O envolvimento da cavidade oral na histoplasmose pode estar presente, mas ela está associada apenas com a forma disseminada da doença. Levantamentos feitos a partir da positividade de testes cutâneos de histoplasmose nos revela altas incidências aqui, por exemplo, no nosso estado, em comparação com os estados da nossa região Nordeste, assim como também em alguns estados da região Norte, com destaque aqui para o Amapá. A inalação dos esporos por hospedeiros imunocompetentes, ela geralmente resulta numa infecção pulmonar muito branda, geralmente autolimitada, assintomática. No entanto, em indivíduos imunocomprometidos, já se pode desenvolver uma infecção mais avançada, né? Uma infecção mais generalizada, que pode envolver também vários órgãos, não só o pulmão. A histoplasmose ela é dividida em 3 tipos, de acordo com o grau de severidade. A histoplasmose aguda, por exemplo, ela é a mais branda, é uma infecção pulmonar autolimitada, que possui sintomas muito semelhantes a um quadro clínico de gripe, por exemplo. Já na histoplasmose crônica, um pouco menos comum, também afeta primariamente os pulmões e clinicamente é muito semelhante à tuberculose, mas geralmente são limitadas à infecção apenas pulmonar. Já na histoplasmose disseminada, que é algo ainda menos comum, caracteriza-se já pela uma disseminação mais avançada da doença, onde essa infecção ela se estende para sítios extrapulmonares, a exemplo do baço, das adrenais, fígado, linfonodo, trato gastrointestinal, sistema nervoso central, rins, assim como também na mucosa oral, sendo assim havendo na histoplasmose disseminada ocorrências de lesões na boca. Como já dito, a maioria das lesões orais da histoplasmose ela ocorre na forma disseminada da doença. E os sítios mais afetados
são a língua, o palato e a mucosa jugal. A condição ela costuma aparecer geralmente com ulcerações únicas. Elas pode ser aí variavelmente dolorida, com várias semanas de duração. No entanto, também podem aparecer com um aspecto mais eritematoso ou brancas, tá? Geralmente com superfície irregular. As lesões ulceradas, elas têm uma margem bem firme, enroladas, digamos que margens mais elevadas, podendo ser bem distinguível clinicamente de lesões malignas. Em relação ao tratamento, geralmente são realizadas sob intervenção médica, por se tratar de uma doença onde o meio de infecção é pulmonar. Então, na histoplasmose aguda e crônica, aquela mais localizada, geralmente um azólico oral como o itraconazol pode ser utilizado como monoterapia. No entanto, nas formas agudas mais graves ou até mesmo nas disseminadas, a anfotericina B, ela constitui-se como uma droga de primeira linha para iniciar a terapia. É uma droga hospitalar de administração intravenosa. Então, ela é utilizada por mais ou menos 6 semanas ou até uma dose cumulativa de 1 a 2 gramas. O tratamento da histoplasmose disseminada, onde geralmente existem essas manifestações orais, é realizado em âmbito hospitalar, mas é importante o cirurgião dentista conhecer essa terapia, já que nós somos importantes profissionais no diagnóstico desse tipo de lesão, desse tipo de infecção fúngica, tá? Bem, o tratamento ele é dado com uma terapia de indução mais uma terapia de consolidação complementar. A terapia de indução ela dura em torno de 2 semanas, onde é realizada a administração via intravenosa de anfotericina B lipossomal até uma dose cumulativa de 1 a 2 gramas. A partir daí, segue-se uma terapia de consolidação que dura de 6 a 12 meses, a depender do grau de comprometimento imunológico do paciente, geralmente pacientes que possuem HIV positivo tem uma terapia um pouco mais prolongada para que haja uma certeza de uma total remissão daquela infecção. Então, essa terapia ela é realizada com itraconazol de 100 mg 2 vezes ao dia, por via oral durante esse período. Então, esse foi o fim da nossa aula. A gente trouxe, então, duas doenças infecciosas orais fúngicas e na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre outras doenças que são bem comuns de haverem repercussões orais, sendo importante o conhecimento por nós cirurgiões dentistas no diagnóstico desse tipo de lesão, encaminhando de maneira adequada o paciente para o tratamento correto, enfim. Essas são as nossas referências e muito obrigado. Até a próxima aula.